Hoje eu vou falar sobre um tema, não sei quanto já... Vocês sabem que tem na Bíblia, mas existe uma prática comum entre os judeus, os israelitas, tá? Não os israelenses, os israelitas. Aliás, você sabe a diferença de um israelita para um israelense? Deveria saber. O israelita é o povo do Antigo Testamento. O israelense é quem nasce em Israel. Esses alguns que moram aqui em Higienópolis, esse pessoal, eles são israelenses. Nem todo israelense é judeu, porque judeu é religião, não é etnia. Então tem israelense que é católico, tem israelense que é muçulmano, tem israelense que é ateu. Alguns israelenses são também da religião judaica, e daí a gente chama ele de judeu. Aí você quer comprar uma briga? Chame um israelense de israelita. Ele não gosta de ser chamado de israelita, porque israelita tem a ver com a Bíblia e eles não são muito a favor da Bíblia, né? Eles têm a Bíblia deles em hebraico, eles não aceitam o Novo Testamento. Então, é bem diferente. Mas então, o tema hoje é sobre jubileu. Jubileu é uma prática importante e ela foi usada para anunciar grandes coisas no Antigo Testamento. Dentre elas, a mais importante é a vinda de Cristo. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 61 que o ano aceitável do Senhor é quando Cristo viria. Então, nós vamos ver as implicações disso para a nossa vida hoje e como é que isso pode nos ensinar alguma coisa. Nós vamos ler então em Levítico, no capítulo 25. Levítico no capítulo 25. Nós vamos deixar esse texto aberto, porque nós vamos usá-lo várias vezes, não vamos usar todo de uma vez, mas é bom a gente mantê-lo aberto. Levítico 25, a partir do versículo 8. Nós lemos assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão, 7 vezes 7, 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para entendermos a tua palavra. Pedimos isso porque sabemos que o teu Espírito, mesmo que a inspirou, é o que pode nos dar entendimento nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sei que eu estou diante de muita gente que já são crentes velhos, não é mesmo? O que vocês sabem sobre jubileus? Sem olhar agora na Bíblia. O que você já ouviu falar sobre jubileu?
Ah, Lucas Previde olhou na Bíblia. Fala você então agora. Não, estou brincando. O que é que você sabe sobre o jubileu? Você que é crente velho. Quem é visitante, é novo, tá desculpado. Mas quem é crente velho? Ah, e por crente velho eu quero dizer alguém que já tem mais de 10 anos de igreja. O que você sabe sobre o jubileu? O que é que você já ouviu falar sobre o jubileu? Podia libertar escravos. Aham. É uma coisa que acontecia. O que mais que acontecia no jubileu? A data a gente já viu, que é 50 anos. Mas o que mais que você sabe? As propriedades eram todas devolvidas para o antigo dono. Ok? É uma coisa que acontecia no jubileu. Perdoar as dívidas, tá vendo? A ideia do Ciro não é nova. Esses dias eu recebi um post falando que um cara estava vendendo uma Land Rover, faltava só 60 parcelas de 4.500. Motivo da venda é que ele achou que o Ciro ia ganhar, né? Então, perdoar dívidas, essa coisa importante. Tá? O jubileu, irmãos, ele na verdade, ele é isso aí, mas ele tem uma lógica muito interessante que envolve bem mais coisas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o jubileu, ele acontecia num ciclo, como a gente já viu. Vamos imaginar que aqui seja um ponto inicial. A cada 7 anos, então aqui é o primeiro ano, aqui 7, aí mais 7. Então, quando se cumpria aqui mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, vou botar mais um aqui, 6 e mais um aqui, 7. Então, o jubileu, ele era, na verdade, um calendário para o povo de Israel que a cada 7 anos havia o que eles chamavam o ano de descanso. Eles não plantavam, a terra tinha que descansar. As coisas que eram colhidas nesse ano era do ano seguinte. Então, havia esse ano de descanso. Então, vamos imaginar, para a nossa instrução, que o calendário ele está andando nessa direção. Então, a cada 7 anos, havia um descanso, um ano. Depois que completava, então, o ciclo completo e chegava aqui novamente, teria, então, passado 49 anos. Então, isso aqui será o nosso ano que antecede o ano de jubileu. Então, quando o ciclo era completado, chegava no ponto onde o 49º ano, ele passava essa trombeta avisando que era o ano aceitável do Senhor. E algumas coisas, então, aconteciam nesse ano. Dentre elas, no que nós lemos aí, vocês viram no texto, versículo 10, é dito que no 40º ano, proclamareis liberdade na terra para todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e cada um à sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, e assim por diante. Então, a pergunta e que o calendário do judeu não é igual ao nosso. Então surge uma primeira dúvida. Quando realmente era o ano do jubileu? Era o 49º ou era o 50º? Porque deveria se contar 49 e no 49º proclamareis. Mas então não era 50 anos. Alguns estudiosos entendem que era a contagem do espaço entre o ano seguinte até dar a volta completa. Mas o fato é que eles anunciavam nesse ano várias coisas que aconteciam. E dentre elas, essas que os irmãos mencionaram aí.
Uma coisa curiosa com respeito a esses 7 anos aqui, que a cada 7 anos havia o que eles chamavam de ano do descanso. Nesse ano, cada um desses 7 anos não podia nem plantar, nem colher e nem fazer nada com respeito à terra. E a pergunta é, como é que eles comiam, reverendo? O que aconteceria com respeito à plantação e no período em que não se plantava, no ano seguinte não ia ter o que comer. Veja agora no versículo 18, pensando ainda em termos preparatórios sobre o jubileu. No versículo 18 fala: observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar nela e habitareis seguros. Se disserdes, o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa mesa? Então, era a curiosidade do judeu. Uma coisa básica. Senhor, peraí, se nós não vamos plantar, vamos pegar isso de onde? O que vai acontecer? Olha a provisão de Deus aqui apresentada. Então eu vos darei, no versículo 21, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º, até que venha a sua messe a comereis. Então, vamos dar só um zoom aqui em um desses 7 anos aqui. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Então, se no ano 7º não vai poder plantar, significa que no ano 8º não vai nascer nada, porque não foi plantado nada. Não é mesmo? Então, a promessa de Deus aí é que no ano 6º, Ele daria uma bênção especial para que aquilo que fosse produzido no ano 6º fosse o suficiente para abastecer o 6º, o 7º e o 8º. Mas o 8º também, reverendo? Sim, porque não foi plantado nada no 7º. Então, é por isso que o texto diz aí que ele abençoaria esses 3 anos aqui. Então, a provisão de Deus não é que nós sejamos pessoas relapsas. Vamos deixar, não precisa comprar, não precisa... Não. Se obedecessem à lei de Deus, Deus daria a bênção antes. Não é depois que a coisa já foi para o brejo, não. É antes. É antes da dispensa acabar. Para que a bênção fosse suficiente para abastecer esse ano e esse ano. Então, o povo judeu, o povo israelita, eles, se não obedecesse, é porque eram teimosos mesmo, eram gananciosos. Porque provisão tinha. Isso, obviamente, eu já vou aqui cortar o barato de muitos aqui, mas é lógico que eu estou falando isso aqui, tem a ver com dízimo, tem a ver com o sustento que a gente traz para a casa de Deus. Não vai faltar, irmão. Se você é uma pessoa fiel, antes daquilo ser colocado no gasofilácio, Deus ele já provê meios. Ele fez isso na história do seu povo. Então, isso aqui é um exemplo de como é que Deus ele não pede mais do que você pode dar. Então, antes de você cumprir o 7º dia de descanso, a messe, a produção do 7º ano devia ser entregue como oferta ao Senhor. E para que não houvesse aquele chororô, e agora, olha só, estou levando tudo para o Senhor, não vai ter, as crianças vão morrer de fome. Ninguém vai morrer de fome. Eu dei uma bênção especial para que o 6º ano gerasse bem mais do que um ano comum geraria. E às vezes, vocês que não sei quantos acompanham aqui, produção, plantação de soja, às vezes por acaso, por várias razões, choveu mais, choveu na hora certa, ou razões inexplicáveis, às vezes os noticiários falam, esse ano a safra vai ser tantos % maior do que foi. Eles não falam isso? Pois é.
Nem sei se é por causa da bênção de Deus. Imagina quando Deus promete que Ele vai fazer a safra render muito mais. Tá? Então, isso acontecia e era uma provisão. Tudo que eu falei aqui, então, vai se repetir em cada um dos 7 anos. Então, nós temos aqui, irmãos, se perto de cada 7 anos tem 3 anos de bênção, olha só quanto deu aí. Quanto dá aí, Cláudio? 3 vezes 7. Quanto? 21. Então, nesses 50 anos, 21 anos era anos de bênção. Porque envolvia esses 3 anos aqui de bênção que gerava mais do que o comum. Então, 21 menos 50 dá quanto, Cláudio? O Cláudio é bom de matemática igual eu, né? Então, veja, gente, não é algo extremamente demasiado que Deus está propondo. Isso aqui é no calendário israelita e ele fez isso demonstrado na vida e na sociedade do povo de Israel. Muito bem, vamos agora ao ano 49º, em que era anunciado o chamado o ano de jubileu. O que acontecia nesse ano de jubileu? Algumas coisas importantes para serem observadas. A primeira delas é com respeito ao jubileu. O jubileu, ele não tem similar no mundo antigo. Esse é um ponto característico da lei de Deus dada a Israel. Outros povos falam, sim, de oportunidade. Por exemplo, quando um rei ele chegava no trono, às vezes poderia conferir anistia para algumas pessoas, perdoar algumas dívidas, mas isso não é da mesma dimensão que o ano de jubileu ele promete e ele legisla como sendo obrigatório. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso, não tem similar. Existem outras leis no mundo antigo, não vamos entrar no caso aqui, mas mais antigas do que a lei de Israel, mas elas não vão a fundo como a lei do jubileu vai. Então, com respeito ao jubileu, então, nós vamos, a primeira coisa que tem a ver com ele é que era a cada 50 anos. Tá? E esses 50 anos, vocês se lembram a partir de quando começou a contar? Ele começa a contar, o primeiro do ciclo é quando eles entraram na terra. Todas essas leis que vocês estão vendo aqui em Levítico, elas só poderiam ser colocadas em prática depois que eles entrassem na terra prometida. Nós vamos ver algumas coisas aqui relacionadas à casa, mas eles estavam morando no deserto, não tinha nem como obedecer isso antes de entrar na terra prometida. Então, o primeiro ano que começaria a contar o ciclo dos 50 anos foi o ano que eles entraram na terra prometida. Se você nunca estudou isso, eu já vou te dar uma dica. Isso aconteceu mais ou menos no ano 1440 a.C. Essa é a data provável que o povo entrou na terra prometida. Posteriormente, eu não sei quantos já viram isso, mas o profeta Jeremias, quando ele vai falar do cativeiro, por que o povo passou 70 anos no cativeiro? Deus fala, foi por causa dos anos de descanso, dos sábados que vocês não cumpriram. Então Deus fez aí um cálculo exatamente para calcular quantos anos eles precisariam ficar no cativeiro para quitar essa dívida aí. Então, irmãos, isso aqui é muito mais sério do que imposto de renda. E olha que imposto de renda come tudo que você quer e o que você não quer dar. Deus, ele marca isso aqui, tá? Bem juntinho. Tá certo? O povo de Israel foi cobrado desses anos aqui que eles não guardaram, que eles foram gananciosos e não obedeceram a palavra
de Deus. Então, a cada 50 anos aconteceria isso. Então, os versículos de 8 a 12 nós já lemos. E uma terceira coisa com respeito ao jubileu, é que o jubileu tinha implicações para a questão financeira. O jubileu não era apenas uma coisa religiosa, mas tinha implicações no preço da terra, tinha implicações no valor que a pessoa que iria comprar ou resgatar teria que pagar. Então, o ano de jubileu, ele legisla sobre todas essas coisas. Então, veja comigo lá, alguém leia, por favor, o versículos 13 a 17 do texto que nós lemos. Levíticos 25, agora de 13 a 17. Quem está lendo? Isso. Fica de pé para a voz ficar mais forte. O que diz aí? Aham. Primas, ao vosso próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso, obrigado. Olha só, primeira coisa então, como eu falei, o jubileu tinha uma implicação direta no preço de mercado da terra. O povo de Israel e Deus não era um Deus envolvido com o mercado imobiliário, nem com bolsa de valores, nem com cotação disso ou daquilo. Mas o que acontecia no ano do jubileu? Então vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que chegando no ano aqui de jubileu, que é o 49º, se a pessoa tivesse, por razões que nós vamos ver já, vendido a terra dela nesse ponto aqui. Ela vendeu aqui. Quando chegasse o jubileu, essa é a primeira surpresa, irmãos, nem tudo era devolvido. Era devolvido a oportunidade da pessoa poder comprar de volta. Não importa se quem comprou já fez uma piscina, já mandou murar, já botou cerca elétrica, já fez textura, não importa. Você fez porque você quis. Porque no ano de jubileu, o dono, ele vai poder ou comprar, ou se ele não tiver um dinheiro para comprar, entra a figura santa e soberana que vai ter uma aplicação direta para Cristo, que é o resgatador. Então, jubileu, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era o ano que passava a régua, toda a dívida vai ser zerada. Não é assim, não. Nós vamos ver, inclusive, que tem vários tipos de dívidas que não eram zeradas no jubileu. Tem vários tipos de posses que não eram devolvidas no jubileu. Mas nesse ano, então, a pessoa poderia, se quisesse, comprar de volta, e aí o preço seria calculado, diz o texto, contando os anos que passaram, desde quando ela vendeu até a chegada do jubileu. E qual o preço que vai ser, reverendo? Não é o preço do mercado, não é o preço que a pessoa quer pagar e nem a pessoa quer vender. Mas é o valor do que foi produzido na messe, ou seja, aquela terra, se era um deserto cheio de pedra e de cascalho, não produziu nada, então ele não vai poder também pedir o olho da cara. Se é uma terra boa, de que daquele período produziu vinhas, produziu cereal, então vai ser calculado pela quantidade do que foi produzido naquele período, desde quando ele vendeu até o ano do jubileu. Aí diz o texto que se a pessoa não tiver o dinheiro para pagar,
chegou o jubileu. É a única chance que ela tem, é a janela lá para ela poder pegar de volta o que um dia foi dela, mas ela não conseguiu juntar todo o dinheiro. É aí, irmãos, que entra a figura do resgatador. O resgatador era um irmão judeu que tinha dinheiro, só que tem um problema. O resgatador, ele tem que ter dinheiro, mas ele tem que ter mais uma coisa. Alguém sabe o que é? Exceto o Lucas, que já viu dando essa aula lá no JMC. Ele tem que ter dinheiro, mas tem que ter mais o quê? Oi? Não necessariamente. Ele pode ser parente, mas ele precisa querer resgatar a dívida que não é dele. E é nisso que você começa a ver o modo brilhante como o Antigo Testamento, desde séculos antes de Cristo, já veio preparando a mente do povo de Israel para entender que o preço que o resgatador paga é algo que nós não merecemos. E vocês já conseguem, uma igreja reformada como somos, já começaram a ver que Cristo, ele pagou por uma coisa que, se ele não quisesse pagar, quem é que de nós aqui poderíamos coagir, pressionar Jesus para pagar a nossa dívida? Ninguém. Então, toda essa estrutura aqui, irmãos, é uma maneira pedagógica para o povo de Israel entender a grandiosidade daquilo que Cristo faria por eles no futuro. Então, esse era o ponto. Chegando no dia do jubileu, a pessoa podia optar por duas coisas. Primeiro, comprar de volta o que um dia foi dela. Reverendo, mas isso aí não tem muita vantagem. Opa! Quantos aqui às vezes tinham um lote lá na Teotônio Vilela, mas isso em 1940. Eu vi uma foto, não sei se é verdade, uma foto dos anos 50, ali naquela baixada ali do Passa Rápido do Rio Bonito. Não sei quantos são dessa região aqui, mas é um local hoje movimentadíssimo. E a foto tinha lá, do Passa Rápido para frente, indo em direção à Zona Sul, já não tinha mais nada, era só mato. Não tinha nem asfalto. Isso nos anos 50. Imagina que você tivesse um lote bem ali. Você vendeu porque na época seu filho adoeceu, você precisou vender. Se você tivesse guardado esse lote por mais 40 anos, você vendia por R$1 milhão a mais do que ele valia na época. Então, se você tem, chegando no jubileu, a oportunidade de comprar de novo esse lote, não no valor de mercado do dia, mas do valor que ele valia antes, contando apenas a messe que foi produzida, gente, seria uma excelente oportunidade. Então, é assim uma bênção. Tá? Então, essa era a primeira opção. Você podia comprar de volta. E a pessoa que é o dono atual não podia falar, não, eu não quero vender. Eu já construí coisas aqui, não vou querer vender. Ele não tinha essa opção, ele tinha que vender. Então, daí a oportunidade que o jubileu trazia. A segunda oportunidade seria, o cara está no jubileu, ele, coitado, não conseguiu juntar nada, e agora ele precisa de um resgatador. Alguém, um irmão judeu, melhor de vida, para poder comprar para ele e pagar aquela dívida. De sorte que o ano de jubileu, embora havia essa oportunidade, o princípio básico não é que passa a régua, tudo que está devendo vai ser zerado. Não. Vai ser zerado porque alguém pagou. Eu lembro de lá em Goiânia, um casal que tinha umas crianças, né, muito espertas e vivia querendo que os pais comprassem isso, comprassem aquilo. E o pai, meu filho, não tem dinheiro. Mas usa cartão, pai. Mas cartão é dinheiro, né? Você usa o cartão hoje, amanhã você tem que pagar. Então, eles achavam que dinheiro é uma coisa, cartão é outra, né? Você passa lá e ninguém paga nada. Não, alguém paga. No final do mês, né? Vem a conta e alguém tem que pagar. Então, o jubileu, se você pensava assim, não pense mais. Jubileu não é um ano que todas as dívidas são perdoadas. Não existe isso.
elas são pagas, ou por você mesmo, ou pelo seu resgatador. Tá certo? No caso, por exemplo, vocês devem se lembrar, dois exemplos aqui, para ilustrar essa situação. O primeiro deles tem vários, mas, por exemplo, a mulher sunamita, não sei quantos se lembram dela, é uma personagem no período do profeta Elias. O profeta Elias chegou na terra e profetizou que haveria uma fome, um período longo de fome. Então, imagine que fosse um período bem grande assim de fome nesse ciclo de 7 anos. E aí, a viúva, a mulher sunamita, ela resolveu mudar-se, foi para uma região onde tinha alimento. E depois, passado o período da fome, ela volta. Isso que eu estou falando está narrado no 2º livro de Reis, no capítulo 8. Depois você pode ler lá. E a hora que ela volta, o que ela faz? Alguém lembra? Ela pega de volta tudo, como todo dia que ela saiu, até o dia que ela chegou, quem ficou na terra? Foi ele aqui. E quanto é que foi que produziu na terra? Gente, esse negócio de produziu na terra não era uma coisa assim, não, era muito bem calculado. Se a terra, ele falou que produziu X, dele aqui é o lote vizinho, produziu 20X, então tem alguma coisa de errado. Você não produziu porque você não plantou, porque você foi relapso, mas o preço da terra... De modo que essa viúva, ela pegou toda a terra de volta, pegou todo o valor que havia sido produzido e ela tomou posse novamente da terra. Isso é um princípio geral que o jubileu, ele garante. É o direito da pessoa ter de volta aquilo que Deus lhe deu. E aí eu gostaria que você agora, se você puder, sublinhe o que é o ponto mais importante do jubileu, que é o versículo 23. Aí está a suma, o âmago de toda esse conceito do ano de jubileu. Versículo 23, nós lemos assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor, né? Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Essa é a razão por que havia o ano de jubileu. É porque a terra pertencia a Deus. E todos nós somos peregrinos na terra. E na cultura judaica do Antigo Testamento, não podia vender a terra. Mas, reverendo, nós estamos falando agora aqui que vendeu. Não, vendia em algumas situações específicas. Por exemplo, se um israelita, por razões de fome, por razões... Vocês se lembram quando Sansão colocou fogo na plantação, queimou o trigo, queimou os pomares, queimaram várias coisas, ele amarrou fogo no rabo das raposas e fez aquela tragédia na região? Pois então, aquilo causaria... com certeza, para quem estava assim mais um pouco fraco das pernas no comércio, pronto, agora estragou. Então, poderia causar situações de empobrecimento. Se esse fosse o caso, a pessoa poderia pedir para que um irmão judeu pagasse a dívida que ele tinha e ele daria como garantia parte da sua terra. Passado o período daquele empréstimo, se a pessoa que tomou o empréstimo não conseguisse pagar, então aquele irmão judeu que havia emprestado e havia tomado como garantia parte da terra, então ele se tornava proprietário daquela terra. E é esse tipo, né, de situação que o ano do jubileu ele desfazia. Por quê? Porque foi uma atitude de bondade, de generosidade. Deus não está criando meios para que as pessoas se enriqueçam e cresçam uns sobre os outros. Então, as implicações financeiras do jubileu são essas. Deus não era e não estava interessado em fazer pessoas ficarem ricas
pessoas viverem sempre atentos, quando vai chegar o jubileu? Não, então não vou vender minha terra, vou esperar passar o jubileu para eu poder vender essa terra, porque pelo menos eu vou ter 50 anos podendo desfrutar daquilo. E aí chegando pertinho do jubileu, eu vendo de volta. Não tinha como fazer isso, irmãos. Por quê? Porque o preço para ser pago, ele era regulado na lei e não tinha a ver com valor de mercado, não tinha a ver com nada disso. Tá certo? Então, primeira coisa que precisamos guardar, a implicação financeira do jubileu, a mais importante delas é que todos pagam. Não existe nada de graça. Ou paga quem teve condições de acumular o dinheiro, ou paga o resgatador que teve misericórdia de você e quis pagar a sua dívida. Mas todos pagam. Tá? Mas a Bíblia não fala que o ano aceitável do Senhor para libertar isso, vai libertar porque alguém pagou. Segunda coisa com respeito a questões financeiras, tá? Que pode parecer que não, mas a escravidão no Antigo Testamento, quase que 100% dos casos tem a ver com questão financeira. Diferente de quando na história nossa, Portugal e alguns outros países, incluindo o Brasil, resolveram pegar pessoas da África e forçá-los a trabalhar como escravos no Brasil. Esse tipo de prática não é o que nós vemos aqui na Bíblia, embora a palavra seja a mesma. Por que não é? Porque ser escravo no mundo antigo, especialmente em Israel, era uma maneira de você pagar a sua dívida. Então vamos imaginar que você tivesse uma dívida que foi contraída, como eu disse, por doenças, por catástrofes naturais. Você acumulou uma dívida aí de, vamos colocar nos dias de hoje, você tem uma dívida de 700 mil reais. Nossa, reverendo, quem é que consegue fazer uma dívida dessa? Fique na UTI uma semana para você ver. Rapidamente você junta um valor desse ou muito mais. E quem é que marca a agenda para ficar na UTI? Ninguém, isso é coisa inesperada. Então, você tem uma dívida de 700 mil reais. Passou, não tem como pagar, veio juros sobre juros, e a coisa só está aumentando. Se fosse em Israel, a pessoa, ela poderia dizer, olha, eu quero ir trabalhar como servo, né? Vamos colocar a palavra servo e não escravo, no hospital, para eu pagar essa dívida. Agora, imagina, se ele trabalhar como servo, a Bíblia fala que ele vai ganhar o salário de jornaleiro, ou seja, é o salário mínimo. Quantos anos ele precisa trabalhar ganhando salário mínimo para pagar 700 mil reais? Esquece. Então, o que a Bíblia fala é que ele trabalharia, no máximo, 7 anos. Se dentro de 7 anos ele não conseguisse pagar a dívida, ele teria por kit aquela dívida. Ou seja, o trabalho escravo era uma maneira simbólica de mostrar que aquilo que nós fazemos é apenas uma amostra, é apenas um valor simbólico daquilo que o nosso resgatador, é ele que realmente paga as nossas dívidas. Então, é essa a razão porque no dia de jubileu, as pessoas, os escravos seriam libertos. Isso aqui não tem nada a ver com a lei áurea, não tem nada a ver com isso. É porque a escravidão, ela estava associada com dívidas. Tá? E os oprimidos também. Você lembra quando aquele grupo foi encontrar com Davi na caverna de Adulão? A Bíblia fala que do grupo que foi lá, eram 400 homens, tinha oprimidos, tinha pessoas angustiadas e tinha as pessoas que eram endividados. E Davi ia se tornar rei, então eles já estavam querendo lá fazer alguma amizade que na ocasião dele se tornar rei, talvez ele pudesse anistiar a dívida. Então,
escravidão relacionada a finanças era algo bastante real. E essa a razão porque no dia de jubileu era anunciado a libertação de todos os escravos na terra. Tá bom? Enquanto eu tomo água aqui, alguma pergunta, gente? Pergunta dela, esse calendário aqui seria só para os judeus ou para todos? Esse calendário não vale para nós hoje no Brasil, obviamente. E não valia também para quem estava fora da terra prometida. E não valia também para quem não era judeu. Mas tem uma coisa, se alguma pessoa que não era judeu estivesse dentro da terra e quisesse, vamos dizer, fazer o papel de resgatador, ele já sabia. Nessa terra aqui, mesmo que eu quisesse ser resgatador, mesmo que eu quisesse fazer o favor de comprar essa terra, para o cara estar endividado, eu já sei que no ano de jubileu eu vou ter que devolvê-la. Então, imagina se alguém ia querer comprar uma terra que ele sabe que depois vai ser devolvida. Você compraria? De jeito nenhum. Isso aqui é terra. Até hoje, propriedade que tem envolvido herança, essas coisas assim que não está resolvido, mas não tem jeito de você vender, de você alienar, não tem como fazer nada. Isso já era então parte da cultura judaica. A terra não se vende dentro de Israel. A terra ela é passada de pai para filho. Agora, é interessante a pergunta da irmã, porque se você, igual Abraão, quando ele chegou na terra, a terra já era dele. Deus falou, a terra eu vou te dar. Mas quando ele quis comprar o local para sepultar a sua esposa, ele comprou, a chamada caverna de Macpela, em Gênesis 23, ele teve que pagar por ela. Por quê? A terra não era dele? Era. Mas aquele pedacinho onde ele comprou, tinha um dono, o dono não era israelita, então não adiantava Abraão vir com essa conversa de jubileu que ele não era israelita. Então ele queria receber pelo valor da terra. Tá bom? Então isso aqui não vale para nós hoje, não valia para quem estava fora de Israel e não valia para quem estava fora da terra. Pergunta, para que vale então isso aqui hoje, reverendo? Isso vale para nos mostrar a grande importância do papel do resgatador. E de como Deus, antes de pedir que nós entreguemos de volta a Ele os dízimos, Ele já nos abençoou, a cada 7 anos, um aglomerado de 3 anos com bênçãos além daquilo que é normal. Então são 21 anos de bênçãos além do normal, num ciclo de 50. E ainda nesse período, a oportunidade de poder resgatar aquilo que um dia foi seu. Veja algumas coisas a respeito, exemplos de situações que não eram devolvidas no ano do jubileu. Veja no versículo 29 desse capítulo que nós estamos lendo, de Levítico. Levítico 25, no versículo 29. Fala assim, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar de sua venda. Durante 1 ano, será lícito o seu resgate. Se, passando-se-lhe 1 ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem um muro, ficará em perpetuidade ao que comprou pelas suas gerações. E ela não sairá do poder dele no ano do jubileu. Está vendo? Esse é um caso que não tem jubileu que arranca a casa sua. Se ela era uma casa dentro da cidade. Então isso mostra que jubileu não era aquela coisa geral, né? Era muito bem pontuado o que é que podia e o que é que não podia.
A casa num ambiente urbano, então, ela tinha uma abordagem diferente. Mais embaixo você vai ver se a casa fosse no campo, aí sim. Aí ela poderia ser resgatada. Mas a casa na cidade é só 1 ano. Porque isso mostra que, embora Deus não fosse um Deus preocupado com mercado imobiliário, e a lei de jubileu não é para deixar ninguém rico, ele tinha consciência de que uma casa na cidade, ela vale muito mais do que um pedaço de terreno lá no meio da fazenda. Então, se por alguma razão a pessoa ela perdeu uma propriedade dentro da cidade, aquilo não vai ter o mesmo tratamento no ano de jubileu, como se fosse um campo colocado fora da cidade. Uma outra coisa a respeito de terras que não eram devolvidas, versículo 32 fala das casas dos levitas. Com respeito à cidade dos levitas, as casas da cidade da sua possessão terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Então o levita tinha um tratamento diferente, por quê? Porque o levita não tinha terra. Ele não tinha uma tribo de Levi. Ele tinha coisas isoladas dentro das propriedades dos irmãos israelitas. Então, para o levita, era permitido ele resgatar em jubileu, fora de jubileu, perpetuamente. Porque, em tese, o jubileu, o levita, ele não tinha fonte de renda que não fosse a partir das ofertas dos irmãos. Caminhando para o fim, o texto fala ainda, especialmente versículos 39 a 43. Antes disso, veja só um rápido comentário sobre como é que uma pessoa se tornava pobre no mundo israelita do Antigo Testamento. Versículo 35 fala, é um exemplo. Se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, ou seja, ele adoeceu, não consegue trabalhar mais, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros sem ganho. Teme, porém, ao teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Então, essa ideia de que irmão empresta para irmão sem cobrar juros, isso não é verdade. Empresta para irmão sem cobrar juros, quando ele é um irmão que adoeceu, ele não tem como trabalhar, ele está vivendo no meio do povo de Israel, e aí sim, ele precisa de um dinheiro, mas não é para comprar um celular, um iPhone 10, não. Ele precisa de dinheiro para comer, ele precisa de dinheiro para pagar o aluguel. Esse dinheiro, você não devia aproveitar que ele não tem condições e já cobrar um juro exorbitante. Então, Deus, ele colocou na lei, se a situação for essa, então não explore o seu irmão, ajude-o. Tá? E por aí também você começa a entender por que a Bíblia fala muito no órfão e no estrangeiro que mora dentro do povo de Israel. Eram pessoas nessas situações que eles dependiam da nossa generosidade. Versículo 44, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, delas comprareis escravos e escravas. Também os comparareis aos filhos dos forasteiros que peregrinaram entre vós, deles e das suas filhas que estiverem convosco, que nascerem na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos e depois de vós, para os haverem como possessão perpetuamente. Os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis, com tirania uns sobre os outros. Então, como eu disse, ser servo no mundo antigo não tem nada a ver com a escravizaura, esses filmes que a gente assiste aí de escravidão, com chicote, amarrando no tronco. Isso não tem nada a ver com o serviço chamado de servo no mundo antigo em Israel.
A Bíblia, então, ela promove a escravidão? Não promove. A Bíblia fala de escravidão? Fala. Então, qual a diferença? A diferença é que o que levava à escravidão no mundo antigo, em Israel, tinha a ver com questões financeiras. Hoje não, mas no Brasil, quando tivemos escravos, não foi por essas razões, não. Foi por razões ideológicas, que as pessoas entendiam, né, que uma pessoa vinda do continente africano era de uma raça inferior e por isso os que não eram daquela raça podiam ver no direito de colocá-los para trabalhar sem ganhar e tratar da maneira como nós bem conhecemos. Uma palavra final aqui, irmãos, antes de eu abrir para perguntas mais uma vez. Veja lá no capítulo 23 de Levítico. Perdão, não é Levítico, é Êxodo 23, 15. O sistema de culto em Israel era bem diferente do nosso hoje. O que nós conhecemos como o templo de Jerusalém, o templo, o tabernáculo, e eu fico pensando que lá o pessoal da igreja, né, universal, eles usam o templo e entra todo mundo lá dentro e faz o culto e tudo mais. Em Israel, o templo e o tabernáculo não era um lugar para entrar ninguém. Entrava uma pessoa só dentro do tabernáculo, que era o sacerdote. Mais ninguém. Mas existia ocasiões prescritas na lei, onde o povo, ele vinha, e diz versículos, Êxodo 23, 14 em diante, fala que tinha 3 vezes ao ano, tinha as festas designados por Deus. A primeira dela era a festa dos pães asmos, e a segunda era a festa da cega, e a terceira era a festa da colheita. Nessas 3 festas, eles vinham, o povo de Deus se congregava, e eram nessas ocasiões que a palavra de Deus era lida e várias coisas eram feitas. Mas eu queria que você sublinhasse agora uma coisa importante. No versículo 15, depois de anunciar uma dessas festas, é dito que guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado ao mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Aí vem uma afirmação que é muito contundente: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Isso significa que, como eu disse, às vezes a gente perde a noção do motivo por que nós estamos aqui. Como eu disse no início do culto, a gente está aqui porque nós somos convidados. O privilégio é seu de estar aqui, não é de Deus. Mas vamos lá, que se Deus vai ficar sozinho lá no templo, né, coitado? Não vai ter ninguém para cantar para ele. Não, essa não é a razão. É privilégio nosso termos sido convidados para estar aqui. Se você é convidado, quando você vai no aniversário de 15 anos, você vai no aniversário de uma criança, você vai num casamento, você toma as precauções, às vezes, não, dá uma paradinha, vamos comprar uma lembrancinha para levar. Não é, em muitas culturas, não é uma coisa educada você chegar de mãos vazias num ambiente de celebração, que é esperado nem que for uma coisa simbólica. Não tem a ver com o valor. Eu já morei fora do Brasil e às vezes os nossos filhos iam nos aniversários lá, totalmente fora de cogitação do nível social. O bairro onde a gente morava lá, por causa da universidade, a universidade ficou lá desde os anos 1870, aí quando a cidade de Chicago cresceu, aí virou outro bairro. Mas enfim, quem morava ali na vizinhança da universidade era aquele jogador de basquete, Michael Jordan.
Aí, você vê, você vai no aniversário dos coleguinhas da escola, quem que você espera encontrar? E uma ocasião nós suamos para comprar um presentinho para nossos filhos levar no aniversário. E chegando lá, o presente que a gente deu era o que eles estavam dando de lembrancinha para quem foi no aniversário. Olha o nível. Para nós, a gente ficou pensando, será que vai dar? Será que o cartão vai passar? Será que... Mas para ele... Então, é outro nível, é outro nível. Mas de qualquer forma, irmãos, a gente devia pensar nisso. Você ter o privilégio de estar na casa de Deus é um privilégio que você jamais deveria passar sem trazer a Deus alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade muito difícil. Houve época na igreja, eu digo, na igreja do povo de Deus, pelos séculos, que você traria um porco, uma metade de uma vaca, você traria 10 caixas de ovos, você traria, né, um galão de leite, porque isso serviria, é um tipo de mercadoria que podia ser usada para abastecer a casa de alguém, ou para servir de bondade para alguém, mas hoje não tem como, se todo mundo for trazer carne aqui, vão ter que comprar um freezer, né? E depois, como é que a gente vai vender essa carne? Qual açougue que vai comprar uma carne que veio de uma igreja? Açougue compra carne altamente, né, controlado, tem fiscalização para isso, né? Ou se alguém trouxer 20 caixas de ovo, né? Como que a gente vai vender 20 caixas de ovo? Aí botar o jovem para botar isso no carro vai quebrar já metade desse ovo, né? Só de carregar, se não souber carregar. Então não é uma coisa simples. Então é por isso que, para facilitar, para aumentar a otimização do uso daquilo que os irmãos trazem até a casa do Senhor, é por isso que a gente usa recursos, moedas, dinheiro, porque isso pode facilmente ser, primeiro, né, tirar a ideia, se a pessoa entra aqui, imagina, o Léo entra aqui com 20 caixas de mantimentos, né? Chega o outro ali, o Pedro com 40 cestas básicas, né? Puxando num carrinho aí. Aí, e a irmã aqui, coitada, ela trouxe só mesmo, né? Um saco de arroz. Ela vai ficar extremamente, né? Todo mundo vai ficar olhando para nós, olha, só isso, né? Você não teve condição de comprar pelo menos mais uns 3 sacos desse aí? Então, para que não haja essa comparação, quando você coloca no envelope, ali pode ter X ou pode ter 10X. Ninguém vê o que ninguém está dando. E não sei se você sabe, mas nós pastores também não vemos, não. A gente não sai daqui, olha a lista aí, quem que deu o quê? A gente não faz isso, irmão. Eu não tenho a menor ideia de quem deu o quê, nem quanto. Mas o que a gente faz para Deus. E esse versículo, então, ele é importante. Nós temos isso para sempre conosco. Nós não deveríamos aparecer diante de Deus com mãos vazias. À luz, então, do que nós vimos aqui, a estrutura de Deus era uma estrutura de bondade, de generosidade, de atenção com as nossas necessidades. E o que ele pede de volta, então, é bem menos. É bem menos. São 21 anos de bênçãos, né, além do normal. E apenas o restante para nós podermos fazer alguma coisa. Sendo que ainda tem o jubileu para nos abençoar sobremaneira. Alguma pergunta até aqui? Eu já estou pensando em parar. Tem alguma pergunta? A curiosidade, vamos lá. Não, eu dei o presente, eu dei. Já tinha dado, né? Então, para quem não sabe, nos Estados Unidos, depois que você dá o presente, aí fica tudo no canto. Antes de ir embora, o dono da casa e a mãe sentam lá e vai pegar cada presente. Olha, quem deu isso aqui? Então eles passam um por um. O objetivo é lógico, é falar, agradecer quem deu, né? Mas e aí? Aí corre lá, esconde aquele presente. Mas não tem como, né? Aí eles vão passar um por um e agradecer fulano, né? Então, é parte da tradição. Mas a gente deu sim. Teve que dar.
Pergunta sobre o jubileu. Aqui, ó, primeiro. Pode perguntar. Ela está perguntando se essa ideia do judeu, né, de ter um resgatador, valia só para o judeu ou se para o gentil também, né? Quando Cristo veio, ele se apresentou como o nosso resgatador. Tá? E ele pagou dívida tanto de judeu quanto de gentil. Tá? Então, esse modelo aqui, infelizmente, não é copiado por nenhum sistema de governo em nenhuma nação. Nem o povo de Israel hoje. Tá? Mas ele é um modelo que visava a nos ensinar, desde o Antigo Testamento, o valor daquilo que Cristo faria. Esse era o objetivo. E nesse sentido, o jubileu cumpriu o seu papel. Ele não foi uma coisa que não valeu para nada. Foi uma ideia que foi bonita, mas não vingou. Não, vingou, cumpriu o seu papel, porque quando Cristo veio, abra lá alguém, Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus um dia teve a chance de pregar numa igreja, ele abriu num texto e ele leu esse texto, e o texto que ele leu fala sobre isso. Lucas 4, 18. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele termina essa palavra, que ele leu em Isaías 61, ele diz, hoje se cumpriu o que acabaste de ouvir. Então, Jesus, ele cumpriu o ano de jubileu na sua vinda. Bom? Isso. Não. Pergunta dele aqui, o resgatador, vamos dizer que ele fala, eu quero ajudar ele. Ele, além de tirar dinheiro do bolso e pagar para um irmão que estava mais pobre, ele ganhava alguma coisa com isso? Algum desconto, alguma taxa? Não ganhava nada, gente. E é exatamente para que ilustrasse aquilo que Cristo faria por nós. Ele ganhou alguma coisa com isso? Ele só perdeu. Só perdeu. Qual é a vantagem disso? Não tem vantagem nenhuma. Mas é exatamente para mostrar que o que o resgatador fez, ele fez porque ele gostava de nós. Porque se não fosse isso, quem é aqui, por melhor que seja, que vai querer pagar a dívida alheia? Eu já paguei uma vez, mas foi por engano. Peguei da caixa do correio, paguei uma conta de luz, depois veio um aviso que a conta está atrasada, eu olhei... Era de um vizinho da rua de trás. E eu fui lá. Cheguei lá, bati na porta. Olha, eu queria dizer que eu paguei a sua conta. Ele só agradeceu. Eu nunca vi a cor do dinheiro, né? Então, gente, pagar a conta alheia é furada. Mas o resgatador, não. O resgatador, ele fazia isso. E a Bíblia fala, ele fazia isso para demonstrar generosidade. Porque a razão por que ele se tornou alguém mais próspero foi por causa da bênção de Deus. Então ele não pode usar isso para oprimir um irmão que está em dificuldade. Ok? Oi? Sim. A pergunta, o Jefferson te trouxe o microfone aí. Faz a pergunta novamente que eu não ouvi. Quem havia vendido a terra, Uhum. a lei obrigava ele a comprá-la de novo? Quem vendia a terra, a lei obrigava a comprar de novo? Não obrigava. Chegava no jubileu, eu tinha vendido e eu não queria de volta.
Eu não tenho dinheiro, eu não quero ela de volta, ele não precisava. Passava mais 7 anos ou mais um ciclo desse, se um neto dele, um filho dele, um bisneto, um tataraneto quisesse, ele poderia. Porque a terra pertence à descendência, ela não pode ser desalienada, né, daquela família. É por isso que foi dividido em tribos, né? Então, ele não precisava não, mas se ele quisesse, ele poderia. Gente, nós vamos orar. Rosângela, pode perguntar? Até quando foi esse sistema aqui? Até o povo ir para o cativeiro da Babilônia. No ano 586 a.C. Depois que eles foram para o cativeiro da Babilônia, aí acabou. Então, até uma boa pergunta. Isso aqui valeu do ano 1440 até o ano 586 a.C. Depois que eles foram para a Babilônia, aí lá é outro país, é outra lei. E quando eles voltaram, também eles voltaram, eles eram vassalos do Império Persa, também não tinha nada de jubileu não. Tá certo? Mas quando Cristo veio, ele anunciou a sua vinda como sendo o ano aceitável do Senhor, o jubileu do nosso Deus. Eu espero que esse tema tenha nos despertado para a grande generosidade do nosso Deus, preocupando-se com questões do nosso dia a dia, da necessidade, das questões relacionadas às nossas finanças. Então, ele não apenas pede o nosso dinheiro, ele quer de volta aquilo que é dele, e ele, antes de fazer isso, ele fez isso num contexto de extrema generosidade. Reverendo, hoje nós não temos esse sistema. E a gente tem que dar dízimo assim mesmo? A gente não tem nada de jubileu, nós não temos esses 21 anos de bênção, nós não temos nada disso. Se você é escravo do Serasa, você será até você pagar. Não tem, não tem, mas o que esse sistema ele ilustra é o que Cristo fez por nós. E o que hoje nós fazemos pela casa de Deus é algo inspirado, não pelas nossas dívidas, não pelas coisas que a gente às vezes acaba se envolvendo, mas é com o que Cristo fez por nós. É por isso que a igreja ela não é um banco para emprestar dinheiro para os irmãos, mas ela se vê às vezes na responsabilidade de ajudar. E olha, os irmãos, se quiserem ver depois, no final do ano, quando tem relatório da junta diaconal, quantas coisas, às vezes a igreja faz, e que não vem aqui ficar falando a lista do que foi feito, quantas pessoas foram beneficiadas, não tira na sorte quem é beneficiado, não. A gente olha e analisa caso por caso. Mas é por isso que, quando os irmãos são fiéis nos dízimos, a igreja pode fazer muito mais, muito mais. Eu vi esses dias alguém quase que construindo a casa de uma pessoa aí, que estava afundando. A igreja construiu, ajudou, fez tudo lá. Então, isso é parte daquilo que a igreja pode fazer, mesmo não estando mais nesse sistema, né, da cultura judaica que celebrava o jubileu. Vamos encerrar aqui. Vamos nos colocar de pé? Senhor, obrigado pelo grande testemunho que esta lei do jubileu acabou nos dando da tua generosidade e do modo como o Senhor via a necessidade individual de cada israelita. De modo semelhante, o Senhor olha e conhece as nossas necessidades. Queremos, ó Deus, ter o compromisso hoje de poder sermos pessoas fiéis e que contribuem com singeleza de coração e com alegria para manter a tua casa. E nela, aqueles que laboram e que te servem e que investem tempo para nos alimentar espiritualmente, para nos dirigir em nossas dificuldades. Pedimos também que o Senhor faça prosperar os nossos negócios, ajude-nos a termos bons empregos, ajude-nos, ó Deus, a termos saúde para trabalhar,
Ajude-nos, ó Deus, a termos condições, capacidade de pensar novas estratégias para que aquilo no que trabalhamos possa expandir e tenhamos como te honrar cada vez mais com aquilo que nós recebemos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.